E aí pessoal, tudo bem? Estão trazendo aqui mais uma questão. Então vamos enunciar. Um cilindro possui o mesmo volume e altura de um prisma de base quadrada. Considerando que o diâmetro da base desse cilindro mede 20 centímetros e utilizando π igual a 3, a aresta da base do prisma é. Então, primeira coisa, ele está falando aí que tem que o volume e a altura de um prisma são iguais ao do cilindro, né? Então vamos ver o que a gente pode extrair dessa questão aqui. Ó. Então vamos lá, ele tem um cilindro, ó. Cilindro, né? Então o cilindro é dessa forma. Então seria mais ou menos assim um cilindro. Né? Ele diz ó, que o cilindro possui o mesmo volume e a altura de um prisma de base quadrada. Um prisma de base quadrada é quando você tem um prisma, ó. Isso aqui é a base, ó. Aliás, é uma base quadrada, né? Então, vou fazer aqui uma base quadrada. Ó, tem aqui a base quadrada. E as faces laterais desse prisma são retangulares. Então seria algo desse tipo, gente. Você tem aqui o prisma. O prisma. E a base é quadrada, né? Aí diz que o volume desse é igual ao volume desse. E ele diz que o diâmetro da base do cilindro, esse diâmetro aqui, ó, ele está dizendo que é 20. O diâmetro é o que? É de uma extremidade para outra aqui na base. Ó. Então, atravessando aqui a base todinha. Então ele diz que é 20 centímetros. Então para calcular o volume de um cilindro, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó, que é π, que multiplica o raio ao quadrado vezes a altura. A altura aqui desse cilindro, eu sei que é a mesma que a altura desse prisma, né? Então as alturas são iguais, viu? Então vou chamar de H a altura aqui e H aqui. Pronto. Aí agora, para calcular o volume do cilindro, eu tenho que saber o valor de π, né? Já informa na questão. Está dizendo que π é 3. E o R, né? Que é o raio. O raio, eu já sei que o diâmetro é 20 centímetros. Né? O diâmetro seria essa linha aqui, né? Está cortando a base. Ó. Essa extremidade todinha aí. Ó. Então, se o diâmetro é 20, o raio é a metade, né? Lembrando, gente, que ó, quando eu tenho um círculo, você tem um círculo aqui, né? Aí você tem o centro do círculo. Diâmetro, gente, é quando eu pego aqui, ó, de um lado para o outro, ó, passando pelo centro, né? Isso é um diâmetro. E a metade desse diâmetro é o raio, né? Então isso aqui é raio. Então se eu pegar somente até aqui, ó, isso é o raio. Então o raio é a metade do diâmetro. Então se o diâmetro é 20, o raio é 10 centímetros. Então vamos lá, vai ficar assim, ó, V, que é igual a π, o π é 3, que multiplica o raio. O raio é 10 ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar assim, ó. 3, repete 3, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100, que multiplica o H. Então o volume do cilindro, é essa multiplicação aqui, né? 3 vezes 100 é 300 H. Pronto, então achei o volume do cilindro. Aí agora tem que calcular o volume do prisma, né? O prisma, como é que calcula o volume de um prisma? O volume de um prisma é a área da base do quadrado. Né? Como aqui é um quadrado, para calcular a área do quadrado, você tem que pegar o lado do quadrado, né? Que é esse ladozinho aqui, ó, e multiplicar por ele mesmo. Né? Então isso é L vezes L, vezes a altura. Né? Isso aqui vai ficar assim, ó, L vezes L, L ao quadrado, vezes H. Pronto. Aí agora, o que é que eu tenho daqui? Eu sei que esse volume do prisma é igual ao volume do cilindro.
os dois são iguais. Ó. Então daqui eu posso fazer isso. Ó, que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Né? O prisma, eu só sei isso aqui por enquanto. Viu? Agora, o que é que a gente pode fazer aqui? Como eu tenho H em ambos os lados, ó, eu tenho H desse lado e desse. Então, eu posso cancelar esse H com esse H. Então, vou ter aí ó, que 300 é igual a L ao quadrado. E daqui eu tiro a raiz, né? Porque como eu tenho aqui L ao quadrado, eu posso tirar a raiz em ambos os lados. Ó. Então, vai ficar a raiz de 300 e a raiz de L ao quadrado. Então, aqui ó, eu cancelo, né? Então, isso vai ficar L e a raiz de 300. A raiz de 300 não é exata, viu? Então, fica 300. O máximo que eu posso fazer aqui, gente, é simplificar esse 300. Né? Então, vamos simplificar esse 300. Ó. Então, por 2 fica 150. Por 2, 75. Por 3, isso aqui vai dar 25, né? 25. Por 5 é 5. E por 5 dá 1. Então, a resposta seria isso aqui. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Tem aqui ó, 2 duas vezes, vezes 3 uma vez, vezes 5 ao quadrado, né? Que é 5 duas vezes. Pronto, daqui a gente vamos simplificar, né? Então esse simplifica, simplifica esse. Então para fora vem esse 2, esse 5 também, e fica multiplicado pela raiz do que sobrou, sobrou 3. Ó. Então a resposta final, 2 vezes 5 é 10 raiz de 3. Então, a nossa resposta, o lado da base do prisma aí, ó, tem um quadrado com 10 raiz de 3. Então, valeu, gente. Até a próxima questão.